Alô? Alô, alô, galera do canal Atleticanados. O Kaká não vem. Eu acho que depois daquele comentário que a gente fez ontem, os torcedores, a diretoria do Atlético acordou. É claro que tem brincadeira, mas Melô, Atlético desiste da contratação do zagueiro Kaká, que já foi do Atlético, está no Corinthians, é a sexta opção daquela zaga horrorosa do Corinthians. Por que que o Atlético acordou? Segundo informações e fonte, tá, da Monique Vilela, setorista do Atlético, o clube não gostou da postura do Kaká diante da partida contra o Bragantino. É aquela questão, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde acordar do que contratar, ou pior, comprar o jogador Kaká, né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: precisava daquela apresentação desastrosa do Kaká para a diretoria começar a acordar que o jogador não serviria para os planos do Atlético? Repetindo o que eu falei ontem: o Kaká é melhor que Beleza, Léo Pelé e Abraão. Mas nem por isso ele se torna um bom jogador. Porque esses três jogadores que eu citei que faz parte do clube são jogadores horrorosos e que estão na lista, com certeza, dos piores zagueiros que já vestiu a camisa do Atlético, esses três cidadãos: Beleze, Kaká, perdão, Beleze, Léo Pelé e Abraão. Então, nem por isso que o Kaká se tornaria uma boa solução para o Atlético. Tá? O Atlético precisa de um zagueiro de verdade. Por enquanto, Aguirre e Arthur Dias e Terão são bons zagueiros, mas o Atlético precisa de mais um, porque o Adair também ele opta, por algumas circunstâncias, optar por uma escalação com três zagueiros, três defensores, né? Então, graças a Deus, Kaká não vem, porque se viesse como empréstimo, seria até menos pior, porque ele é melhor do que esses jogadores que eu citei, como o banco podia agregar de certa forma. Mas comprar. Sabe o que ia acontecer se o Atlético contratasse, comprasse o Kaká? O Atlético ia falar assim: eu gastei 20 milhões de zagueiro, vocês não podem, vocês da mídia, vocês torcedores, da mídia alternativa, comentaristas, youtubers, enfim, vocês não podem falar mal da gente, porque a gente gastou 20 milhões em defesa. Como que você pode falar que a gente não investiu? Então, ainda bem que o Atlético não comprou o Kaká, porque o Atlético ia gastar um dinheiro que já. O Atlético já é mão de vaca. O Petralha já não tira o escorpião do bolso, né? Então, se o Atlético acaba comprando o Kaká, ele ia gastar um dinheiro, não ia ter retorno técnico, ia falar no final, depois da Trozoba ter feita, ele ia falar: ó, investimos aí na defesa. Como vocês estão falando que a gente não investiu? Então, graças a Deus, o Atlético desistiu do Kaká, antes tarde do que nunca. Obrigado, Eduardo Freeland. Obrigado, tá? Pessoal, primeiramente também, acabei até esquecendo, né? A gente já entrou nesse embalo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilha com a torcida rubro-negra, compartilhe com seu amigo que gosta de futebol, porque a gente tem quadros com torcedores de outros times, tá? Desde o 15 de Piracicaba até o Santos do Pelé, né? Então a gente tem quadros que fomenta a torcida além do Clube Atlético Paranaense, tá bom? Se quiser apoiar o nosso canal, vou deixar aqui em cima o nosso QR Code, tá? Que aí você pode contribuir com o nosso projeto, tá? É claro, fica ao seu critério. Tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui com as últimas informações do Atlético Paranaense, tá? Outra contratação para o meio de campo: Luiz Gustavo, ex-São Paulo, ex-seleção brasileira, acerta com o Clube Atlético Paranaense, tá? O jogador estava livre no mercado, ou seja, não vai ter custos, né, previamente. O Luiz Gustavo já tem 38 anos. Na coletiva após a Atletiba, o Odair falou que gostava do jogador pela sua versatilidade, porque o Luiz Gustavo pode ser o volante número 8, pode ser o volante número 5, pode ser um terceiro zagueiro, né? O Luiz Gustavo tem essas características. E o Odair falou: não vamos contratar jogadores que estão ruins fisicamente, né? Pela idade do Luiz Gustavo, ele fez bastante jogos pelo São Paulo, apesar de alguns problemas que ele teve, tá? Eu, na minha opinião, achei uma boa contratação. Conversei com alguns colegas de bancada do Tortas da Bola, Samuel e o Marcos, tá? Um abraço para eles, aliás, torcedores do São Paulo fanáticos. Falaram que o Luiz Gustavo tem uma boa saída de bola, tem um bom passe, tem uma liderança, tá? Então,
nesses quesitos eu gostei do Luiz Gustavo, mas eu acredito que ele ainda não vai resolver os problemas de volância e de meio de campo e de falta de qualidade técnica do Atlético, tá? Por conta da idade dele, tá? Eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele vai agregar bastante, vai ajudar com certeza o meio de campo do Atlético. Ele é melhor do que as opções que o Atlético estava ventilando no mercado, por exemplo, igual o João Schmidt, entre outros, que o Atlético começou. Andrés Cubas, perdão, também acho que o Luiz Gustavo está uma prateleira um pouquinho acima de Andrés Cubas, uma prateleira acima de João Schmidt, né? Então eu acho que o Luiz Gustavo está nessa frente, nesse quesito, mas o que me preocupa é que ele vai fazer 39 anos este ano, tá? Então, tecnicamente, a gente sabe que ele é um bom jogador, que nos preocupa é um pouco o físico. Mas o Odair e o Atlético falaram que estava atrás de jogadores que estão bem neste quesito, tá? Então, vamos acreditar no Luiz Gustavo. Eu acho que não vai resolver os problemas. O Atlético precisa de mais contratações para fomentar esse meio de campo, preencher, porque o brasileiro é 38 rodadas, esse time vai rodar, né? Eu acho que o Atlético precisava de mais opções no meio de campo. Mas, na minha visão, o ataque e a defesa são as posições mais carentes do Atlético. Eu nem acho que é o meio de campo tanto assim, mas realmente precisa, tá? De contratações. O Atlético, provavelmente o Luiz Gustavo vai ter um contrato de uma temporada, né? E então achei um bom reforço, tá? Vamos ver como ele vai estar fisicamente, mas ele pode atuar com várias posições. Achei um acerto do Atlético e que o Atlético precisa se movimentar no mercado, né? A gente fez aquela montagem do Petralha tentando acordar o Freeland, mas esses dois cidadãos precisam acordar de fato no mercado, tá? Do Atlético. E vamos embora, gente, para a nossa provável escalação contra o Azures, né? O Atletiba, a gente voltou com o time principal, agora a gente vai ter o retorno dos aspirantes, né? A provável escalação com fonte do Globo Esporte é a seguinte: Mikael no gol, Beleze e Gustavo Veiga na zaga, Gilberto na lateral direita, Claudinho na lateral esquerda, Riquelme na volância, meio de campo com Maresi e Cauã Stabellini, tá? Ataque com Bruninho, Chiquete e Renan Viana. Agora a gente vai fazer uma análise dessa escalação do Atlético. Pessoal, muitos falam, pô, o Matheus Soares perdeu espaço, falhou nos gols. O que aconteceu com o Matheus Soares? O Matheus Soares, ele é um goleiro promissor no Atlético, o Mikael tá acima dele, né, tanto no histórico como no momento atual. O Mikael é mais goleiro que o Matheus Soares. O Matheus Soares não teve falhas assim generosas contra os times que ele estava jogando, não falhou, não. Mas o Mikael precisa de um preparo, né? Porque o Santos é o nosso goleiro titular. E no momento que o Santos estiver suspenso, numa eventual lesão, porque o Santos já tem 35 anos, se eu não me engano, ou 36, né, 35, e o Mikael pode, em certos momentos da temporada, ser o titular do Atlético. Então ele precisa de um preparo. O Mikael já catou muito contra o Operário de Ponta Grossa na Arena da Baixada. Então o Mikael precisa ser mais testado para voltar à confiança do Mikael de 2024, né? Do centenário. A gente precisa daquele Mikael, não o Mikael exposto como que estava na temporada passada com aquela zaga horrorosa do Atlético, né? Agora aqui na defesa fica o meu questionamento. O Gustavo Veiga, o guri da base, piá da base, e vai ter sua oportunidade. Agora, o Lucas Beleze, ao final dos estaduais, ele tem um acerto encaminhado com o Atlético de Minas Gerais da Série B. Ou seja, o Beleze não vai fazer parte dos planos do Atlético para a temporada. Aí eu lhe faço a pergunta, por que o Beleze vai jogar? O Marcão voltou a ser relacionado pelo Atlético, tá? O Marcão que estava lesionado, mas a gente sabe que está provavelmente de saída do clube por não ter acertado a sua renovação de contrato. O Atlético não acertou, não gostou dos valores que o Marcão e o seu empresário propôs ao Atlético de renovar seu contrato. Então, provavelmente o Marcão está de saída, né? O Marcos André. Mas, independente disso, eu gostaria de ver o Marcão em campo e o Beleze não. Porque o Beleze a gente já viu. O Beleze não, por enquanto, não tem margem de evolução. Aliás, tem margem de retroceder, né? De fazer alguma cagada, o Atlético falar, não quero mais, deixa essa merda aí. Com todo respeito ao Lucas Beleze, né? Enfim, essa é a minha opinião da zaga. Gilberto vem fazendo umas ótimas apresentações. Benavides é um ótimo lateral direito, agora no que concerne ao time principal, mas se não abrir os olhos, se não olhar o retrovisor, vai ter o Gilberto ali, tá? Gilberto jogando muita bola e o Atlético já tem que estudar a compra do Gilberto, que o empréstimo do Gilberto do Palmeiras para o Atlético não tem opção de compra, tá?
Agora, Claudinho, que vem fazendo também um ótimo paranaense no lado esquerdo, tá? Piada base, vai ser um jogador bem promissor, ele é um jogador promissor, tá fazendo ótimas apresentações, Claudinho tá escalado. Riquelme, apesar de errar alguns passes, tem algumas jogadas infantis que ele erra, mas ele é um jogador jovem, né? Tem margem, muita margem para evolução, tá? O Riquelme, eu confio bastante nele, acho que ele vai ser um jogador que vai agregar bastante para o Atlético, tecnicamente e financeiramente, tá? Futuramente. Maresi, eu dispenso comentários desse jogador porque ele é muito bom, tá? Eu acho que depois do Bruninho, o Felipe Maresi é o jogador que, na minha opinião, é um dos mais promissores do Atlético, tá? Tem o domínio orientado, sabe inverter jogo, algumas características semelhantes a Bruno Guimarães, é claro que não é comparando, tá? Mas eu acho bem parecido esse começo do Maresi com o Bruno Guimarães. Tá? O Cauã Stabellini, confesso que acompanhei pouco, tá, a trajetória desse jogador, e, pessoal, pode ter alterações no time, mas provavelmente a escalação dessa com a fonte do Globo Esporte, tá? Ataque, Bruninho, Chiquete, tá? Bruninho, já falei muito dele aqui no canal, tá? O jogador mais promissor do Atlético, na base, tá? 17 anos, pulou várias etapas, entrou bem contra o Curitiba, teve alguns erros ali, outro aqui, mas ele é jovem, 17 anos, não dá para cobrar esses erros, e ele pareceu muito mais pro jogo que Julimar, Leozinho, tá? Agregou muito mais pro jogo do Atlético do que Julimar, Leozinho, e entre outros, Luiz Fernando, enfim, tá? Renan Viana, de volta a jogar pelo Atlético como titular, tá? Renan Viana, que eu tinha grandes expectativas deles, depois ele sumiu um pouquinho, tá? Eu tenho grande expectativa na volta do bom futebol do Renan Viana, tá? Ele vai ter essa oportunidade. O Renan Peixoto não tá mais nos aspirantes, já tá treinando com a equipe no time principal, tá? Então, o Renan Viana é o provável a ser escalado. Mas também tá entre parênteses ali no Globo Esporte que o Gonzalo Mastriani também pode ser titular no Atlético, tá? Mastriani tem contrato com o Atlético, tá? E vai ter também a oportunidade, provavelmente no segundo tempo, caso o Renan Viana não se destaque tanto assim no jogo, né? Mas pode ficar nesse quesito de Renan Viana ou Gonzalo Mastriani ser o titular. Eu torço para que seja o Renan Viana, porque o Mastriani não tem margem para evolução. Para mim, foi uma bola fora do Atlético, infelizmente, né? Acontece. E tá muito fora de ritmo, né? Então acredito que o Mastriani vai entrar no segundo tempo, caso o Renan Viana não tenha um destaque tão grande assim, né? E aí a equipe é treinada pelo João Corrêa, que está fazendo um ótimo trabalho no Sub-20, né? Fez um ótimo trabalho no Sub-20, está fazendo um ótimo trabalho nos aspirantes. Com os aspirantes no Paranaense está invicto, né? Ganhou empatou com o Cianorte, ganhou agora do Operário. Enfim, o Atlético está bem nesses aspirantes do Atlético, eu confio nesse projeto do Atlético. E essa é a provável escalação. Claro que pode ter alternâncias. Pessoal, por enquanto, as notícias do Atlético que a gente tem são essas, tá? Fica aqui meu agradecimento se você ficou até o final do vídeo. Compartilhe com seus amigos o nosso canal, tá? Se você não segue o Atleticanados em outras redes sociais, aproveite esse momento, depois de se inscrever, deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos. Siga o Atleticanados no Instagram, tá? Canal _ Atleticanados, tudo minúsculo. Você vai encontrar nosso canal lá, que a gente faz posts de quando a gente vai postar vídeo, alguns memes, né, algumas notícias também. A gente tá lá. E agora a gente voltou com o nosso X, ou antigo Twitter, né? Atleticanados, pesquisa lá que você vai encontrar o nosso perfil também no X, ou Twitter. Enfim, fica a seu critério. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha do Luiz Gustavo? O que você acha que o Atlético, dessa desistência do Atlético em cima do jogador Kaká? Nomes também ventilados no Atlético, como o Vitor Bueno. Será que vai voltar? Vou deixar esse papo para amanhã. Então, comente aqui abaixo, vou responder todos. Tá, pessoal? Boa semana a todos. Amanhã a gente volta com o nosso pré e depois pós-jogo de Atlético e Azures. Eu sou um torcedor informal do Atlético Paranaense e estou falando papo reto aqui com torcedores do Atlético Paranaense também, tá? Não sou jornalista, sou apenas um torcedor com opinião e informações também com as fontes. Pessoal, muito obrigado, até mais.